Vamos ler. E era toda a terra a mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: ei, façamos tijolos e queimamos bem. E foi assim o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: vamos edificar numa cidade forte e uma torre cujo o topo encontre com os céus, para que não seja escapado de sobre toda a terra. Então desceu o Senhor para ver o que eles faziam na cidade e a torre, e os filhos dos homens que estavam ali. E o Senhor disse: eis que o povo é um só, e todos têm a mesma língua. E isso é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo quanto intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém? Assente um pouquinho. Provérbios 19, cumprimos hoje. No mês de Josafá, já depositamos para o Senhor jejuns e o voto do Provérbios. Esta semana já é semana de entregar a Deus as causas impossíveis nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Eu sei que muitos já entregaram desde o começo, também não há problema nenhum, mas eu preferi deixar lá para o dia 15 a 20 fazer a entrega. Vou fazer a minha amanhã cedo. E tem muitos que estão também fazendo na mesma data, entre o 15 e 20, que vocês façam entrega a Deus ao pedido que for realmente impossível, que você vai ver como a força deste mês de Josafá fará com que você receba na palma da sua mão a sua vitória. Na semana passada nós falamos aqui diversos aspectos e mostramos aqui que a fé é uma coisa sobrenatural, que quando você age pela fé, você está agindo na comunicação do Todo-Poderoso, e que vem o homem e tenta impedir a sua ação e não consegue, vem os espíritos malignos tentando impedir a sua ação e não consegue, mas quando vem a dúvida, ela paralisa a fé. É a única coisa capaz de paralisar a fé de um homem, chama dúvida. Então, na semana passada, nós falamos muito sobre isso e pedimos a Deus que tire do coração de todos o fator dúvida, porque o homem que duvida, diz o apóstolo Tiago, é como as ondas do mar. Ora está em cima, ora está embaixo, é jogada de um lado para o outro pela força do vento. E diz Tiago: não pensa tal homem que receberá algo de Deus, não receberá nada de Deus. Então, nós falamos também que a ação dos inimigos, chamado espíritos de Amalequita nos dias de hoje, age sempre com aqueles que são retardatários, os últimos da fila. Aqueles que estão no finalzinho da fila, caminhando lento, é que ele tem como presa. Mas Deus pode virar também esta fila e deixar você numa posição de honra, numa posição onde o inimigo não consegue te encontrar. Amém? Agora nós estamos encontrando aqui um grupo de pessoas que disseram assim: vamos parar aqui neste vale de Sinar, e vamos fazer aqui uma cidade. Vamos construir uma torre bem alta, que, se possível, toque o topo dos céus. Quando olhamos eles todos fabricando blocos de tijolos, como se fosse pedra, e de repente começam a edificar uma grande base, e começa a levantar os seus primeiros 10 andares, mais ou menos 30
32, 33 metros já de altura, já como se fosse uns 10 andares. Diz a Bíblia que Deus veio para observar duas coisas. Primeiro, a torre, primeiro a cidade, depois a torre, como que estava. E Deus viu um trabalho, mas um trabalho excelente. Deus viu um trabalho de fé. Deus viu um trabalho que o homem, se não tivesse pensando a mesma coisa, não teria condição de fazer. Mas agora nós ficamos perguntando, ó Deus, quem são estas pessoas que estavam ali, que congregaram ali no vale, para começar a edificar esta torre? Nós estamos falando que pouco tempo antes, este povo havia experimentado a força das águas, ou parte deles tinham experimentado a força do dilúvio. Porque quando Deus disse para Noé, Noé, faça a arca e eu vou destruir o mundo com água, porque eu já me irritei com o que o mundo está fazendo, com o que as pessoas estão fazendo. E 8 pessoas somente conseguiu ou teve a honra de entrar para recomeçar uma nova civilização. Noé, esposa, 3 filhas, esposa. Mas acabou o dilúvio, eles saíram da arca e continuaram a trabalhar próximo da arca. Quando alguém atinge os seus 20, 25 anos aproximadamente, já tem pelo menos uma decepção na vida. Já passou por uma situação que causou uma decepção e deixou marcas às vezes não, mas às vezes sim. A maioria das decepções deixam marcas. Então estou falando que a maioria dos que estão aqui e que estão aí já viveram uma decepção que fez com que você tivesse medo de arriscar novamente e dizer, mas eu já sofri isso, eu vou ficar por aqui mesmo. Isto é do ser humano, isto faz parte do ser humano, não é de A a B, é do ser humano. Fez uma vez, quebrou a cara, não deu certo, ou tentou com boa fé, a coisa não deu certo, ele para tentar a segunda vez, é difícil, porque nós somos pessoas inteligentes, graças a Deus, e desde que nascemos vamos desenvolvendo a nossa inteligência, mas a sabedoria ela vem de Deus. Você não desenvolve ela na faculdade, nem na criação de berço, você não desenvolve ela durante o dia, porque a sabedoria é dom de Deus, ela vem, mas a inteligência, ela nos dá força realmente, e a gente vai acrescentando, com certeza nós vamos ter dias melhores do que os outros. Quando eu olho para aquele povo, 8 que saiu, 4 casais, e a ordem de Deus era crescer e multiplicar e encher a terra. Então todo ano 4 meninos, com certeza, porque Noé com 350 anos saiu da arca, ainda gerou muitos filhos ainda, e era quase como uma obrigação, não tem mais habitante na terra e só tem nós. Todo ano 4 meninos, daqui a 12 anos já não é 4 mais, aí já multiplica várias vezes, porque já vem os netos, bisnetos e assim por diante. A população não era tão grande, porque quando a população ficou muito, eles todos morreram afogados, tentando se salvar quando a porta da arca foi fechada. Mas quando a arca desceu 4 casais e todo ano 4 meninos, com certeza, se não nascesse gêmeos. Mas quando você encontra agora o povo todo trabalhando ali, você pode dizer assim, por que é que vocês estão aqui bem próximo do Monte Ararat? Por causa da arca, pastor. Talvez você dizia assim, por causa da arca. Porque eu tenho que ficar onde eu tenho um contato visual com ela. Por quê? Muitos morreram.
E se eu ficar longe e começar a chover de novo? Como que eu vou me salvar? Eu tenho que dar distância, mas eu tenho que dar distância de uma forma que, se eu fizer assim, eu consiga ver a arca da aliança, a arca de Noé. Quando nós falamos disso, nós falamos das pessoas que tiveram experiências negativas, às vezes porque quis mesmo, porque quis. Outros porque não quis, mas tiveram experiências negativas na vida e que não consegue arriscar a segunda vez, tem sempre que ter a arca com contato visual da sua arca. Você cria uma arca e diz, não posso sair muito daqui não, porque eu tenho que ficar de acordo que se começar a chover eu corro para cá. Quando Deus descobriu isso, Deus chamou aquela pequena população e falou para eles, olha, não precisa ter medo mais, não destruirei o mundo mais com água, a partir de hoje não, e vou dar uma prova para vocês. Toda vez que chover, eu vou deixar um arco da aliança aqui, para que vocês vejam. Inclusive, eu abro um parêntese para dizer para vocês, nunca mais pronuncie arco-íris. Íris é uma deusa do Egito, e ela jamais teria capacidade de fazer nem um arquinho de cabelo, quanto mais um arco no céu, aparecendo todas as vezes quando chover. Arco da aliança, quantos estão entendendo? Então Deus fez uma aliança com os homens, dizendo, eu sou Deus, eu não minto, vou provar para vocês, todas as vezes que chover, vocês não precisam correr para o lado da arca, porque a terra nunca mais será destruída com água. Aí riscou no céu, fez aquele arco da aliança e deixou ali. Mas só que o ser humano não aprende com a primeira vez. Dá para entender que mais de 100 anos se passaram, menino todo dia, população crescendo, menino todo dia, população crescendo, mas eu tenho que ter a arca no meu contato visual. E Deus falava, olha, amanhã eu vou fazer chover de novo. Choveu, olha o arco que eu coloquei para vocês da aliança. Amanhã eu vou fazer de novo. E isso, uns 100 anos seguidos, todo dia, uma chuvinha e o arco da aliança, para que o homem começasse a entender que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus faz é perfeito. E se Deus falou, eu vou fazer e vou gerar isso, com toda certeza eu vou fazer. Mas agora você encontra uns 300 anos, mais ou menos depois, a população não era tão grande, você encontra eles gerando na segunda, terceira geração, gerando a confiança, a segurança, a fé, que nós chamamos no Novo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento era segurança, gerou segurança ou gerou dúvida. Então eles falaram, a chuva hoje foi forte, foi bem forte, deixa eu ver se vai aparecer, lá está o arco da aliança, Deus realmente prometeu e está cumprindo. Cada vez que aparecia, eles davam um passo mais longe do contato visual da arca. Até que eles decidiram, na terceira e quarta geração, a afastar por completo da arca e dizer, gente, vamos criar nosso caminho, vamos andar, porque Deus já prometeu que não vai destruir o mundo com água. Então diz a Bíblia que eles caminharam e pararam no vale do Sinar. Olhe para mim aqui. Geralmente, as pessoas que saem de uma grande dificuldade, que sai de um problema que foi gerado por ele mesmo, ou que foi criado e ele se envolveu naquele problema, ele fica inseguro de tentar a segunda vez, porque uma parte da sua experiência vai sempre falar, mas e se der errado? E se der errado e vier mais uma decepção? E se a coisa não der certo? Então ele procura manter-se próximo da arca. Mas quando ele sai, como eles aqui saíram um número grande, mas não muito grande, saíram, afastaram, primeira coisa que eles fizeram, entraram num vale. Isso é normal do ser humano, é normal. Há 2 meses aqui eu preguei e disse que as aves com a mesma plumagem voam junto. Eu falei aqui. Por que você acha que Davi, fugindo do rei Saul, lá nas montanhas de Judá, no En-Gedi, ele entra numa caverna escura e vai se escondendo lá no fundo, e ele encontrou no mesmo lugar, havia várias cavernas, ele entrou em uma delas,
E quando ele chegou lá no fundo da caverna, o que ele encontrou? 400 homens frustrados, endividados, escondidos dentro da caverna, de uma forma para que não pudesse aparecer. Por que que todos os endividados, todos aqueles que estavam fracassados nos seus comércios, suas indústrias, na sua vida, foram para o mesmo buraco onde Davi entrou e os encontrou ali em Adulão? Por quê? Porque as aves da mesma plumagem voam junto. Então, aqueles homens que saíram do contato visual da arca e começaram a experimentar os primeiros passos fora, primeira coisa que eles fizeram, entraram no vale. Assim normal do ser humano. Geralmente, por quê? Não, no vale é mais tranquilo, não é porque é isso, irmão. É só você ver. Você já passou por um problema sério, tá? Você já viveu uma situação quase de um apagão? Quando você saiu dali, você viu que você procurou pessoas do vale. Não é do Vale do Jequitinhonha, não, falo do vale mesmo. Pessoas que estavam parecidas com aquela forma de vida, ou estilo de vida que você viveu nos últimos anos. Você percebeu isso? Porque isso é normal do ser humano. Agora, Deus olha para eles todos fazendo a mesma coisa, todos eles fazendo tijolos, trabalhando em série. Uns amassavam, outros batiam, outros colocavam para queimar, outros levavam para os pedreiros, já começaram a assentar as paredes. Enfim, estava num trabalho rigoroso, todos pensando a mesma coisa, agindo da mesma maneira, e Deus desceu naquela tarde para ver a cidade e depois para ver a torre. E Deus já a encontrou com uns 30 metros, mais ou menos. Deus olhou e falou: realmente, esse povo gerou fé. Esse povo não tem dúvida que vai chegar no céu. Esse povo tem segurança. Eles têm segurança. Mas só que não é essa a mensagem que eu tenho para eles. A mensagem que eu tenho para eles é que eles vá e povoem o mundo. Não é que fique confinado num vale somente. Não é isso que eu quero. Agora que começou a ter um número maiorzinho de pessoas, eles estão confinados num vale. Não é isso que eu quero. Vou espalhá-los. E Deus desceu. Quando Deus viu a perfeição do trabalho e que todos pensavam a mesma coisa e faziam a mesma coisa, sabe qual foi a conclusão de Deus? Ele disse assim: e disse o Senhor, eis que este povo agora é um, e todos têm a mesma língua. Isso é o que começaram a fazer, agora não haverá mais restrição para eles, para o que eles intentam fazer. Não terá mais como paralisar a obra que eles estão fazendo. Seria isso. Era como se Deus falasse: para que eu parar eles, eu tenho que usar o juízo. Só o juízo eu consigo derramar aqui e fazer eles parar, porque eles pensam a mesma coisa e agem com a mesma coisa. Quando você vê a Bíblia, em 1 Coríntios 12, 26, você vê uma coisa interessante. Está escrito lá: quando um órgão, olha que coisa interessante, quando um órgão sofre, todos os outros órgãos sofrem também. Mas quando um órgão é honrado, todos os órgãos são honrados também. Então ele quer dizer, se todos estão na mesma direção, não tem como paralisar um homem, uma mulher, um grupo que decidiu caminhar numa direção. Não tem como parar, porque a força da união é muito grande. A unidade é coisa muito forte. A unidade é coisa muito forte. Todos pensam a mesma coisa, todos agem da mesma maneira, no mesmo tempo. E Deus falou: não dá, mas eu tenho que pará-los. De um lado você vê que a dúvida paralisa a fé. É a única coisa capaz de paralisar a fé. E do outro lado você vê que a unidade fortalece a segurança ou a fé, como queira. Então a unidade fortalece e a dúvida destrói.
Nós temos os dois paralelos e às vezes não sabemos o que fazer nos momentos difíceis. E sabe o que fazer quando você não sabe o que fazer? Pensa nessa frase. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Eu disse que nós temos uma inteligência muito apurada. E a inteligência, por exemplo, você participa aí de um churrasco bom, carne gorda, na hora do almoço ali, quando no final da tarde você tem um certo mal-estar, e a sua inteligência fala para você assim, corre para o banheiro, a sua inteligência. Mas você tem o direito de dizer, não vou, porque de um lado é a inteligência, do outro lado é a vontade. A sua inteligência foi bem desenvolvida, e ela diz para você, vá agora ao banheiro, procure agora um lugar. Mas a sua vontade não está tão desenvolvida, você diz, não vou. Bom, vai acontecer alguma coisa ali onde você está, mas você tem o direito de dizer não. Porque o que faz o homem caminhar não é inteligência. Você já deve ter participado daqueles almoços, daqueles cafés, casa de sogra, casa cheia, 10, 15 pessoas tranquilo, cada um mais inteligente do que o outro, sim ou não? Cada um com mais formação do que o outro, todos empresários, todos lutando, e você percebe a cantiga que estão todos patinando, querendo sair do lugar e não consegue sair. Porque a vontade é muito mais forte do que a inteligência. A inteligência não te faz caminhar. Se você falar não vou, não tem ninguém que faça você andar. E não desenvolvemos a vontade, desenvolvemos a inteligência. Então precisamos começar a desenvolver essa vontade, e essa vontade, ela só é paralisada se tiver dúvida, mas se não tiver, ninguém pode. Deus olhou para Josué no comando daqueles 3 milhões de pessoas, quando começaram a atravessar o Rio Jordão, um pouquinho antes, Deus disse para eles assim, Josué, só um minuto, como eu fui com Moisés, eu serei contigo, ninguém poderá te deter todos os dias da tua vida. Então esta palavra, Josué morreu, essa palavra é para nós. Quando você está em união, quando você está em unidade, quando você diz nós vamos sair, eu vou perder o contato visual da arca. Poucos dias agora eu falava ao pastor, e eu estava lembrando um fato interessante de uma cena maravilhosa no aeroporto de Confins, uma girafa desse tamanho de 35 anos mais ou menos, imagina. Um rapaz, magrelão, um brancão assim, dessa altura assim, 35 anos, e a mamãe do lado. E a mamãe foi levar ele para viajar. Você vai mesmo, meu filho? E lisando o braço dele, E eu estava assim do lado, assim, esperando pesar minha mala, e vendo aquela girafa e a mãe pequenininha do lado, segurando o braço dele. Você vai mesmo, meu filho? Deixa eu dar mais um abracinho, deixa eu dar mais um beijinho. Falei, meu Deus, que coisa chata. Esse homem não vai perder o contato visual da arca nunca. Ele vai sempre ficar perto, porque se eu quero dizer, eu corro. Aí mais um pouquinho eu olhei, o rapaz chegou no guichê, fez o check-in e tal, mãe, deixa eu dar mais um abraço. Falei, que isso, parece que vai enterrar o menino agora? Uma girafa desse tamanho, pastor, assim, ó, um rapaz grande, sabe, altão, e a mãe toda. Aí a mãe foi segurando o braço, escorregando o braço, chega na mão, na pontinha do dedo, sabe aquela coisa? Mas vamos um pouquinho, mais um abracinho, mas isso, eu falei, que coisa nojenta, pelo amor de Deus, eu saí perto aqui, não vou ter que intervir aqui. Aí daqui a pouco o rapaz passou para a sala VIP, eu falei, graças a Deus. Mas quando entrou no avião, a primeira coisa que ele procurou, a janelinha, pôs a cabeça na janelinha e ficou mamãe. Falei, pelo amor de Deus, o contato visual da arca, nós precisamos confiar em Deus e deixar a arca para trás. Por quê? Quando você passa por o que aquele povo passou, a experiência forte de repente tudo acabar, de repente aquele medo quer segurar você. Mas pelo outro lado, Deus quer que você vai, que Ele tem algo maior para você. Ele fala para você, eu coloco o arco da aliança para você ter certeza que nunca mais você vai precisar daquela arca. Aí fiquei olhando aquela forma, aquele rapaz, o avião está subindo, a cabeça ainda está no vidro, fazendo assim. Você acha que a mãe já enxerga há pouco, talvez não estava vendo nenhum avião, o cara está lá, aquela coisinha que a girafa. Irmãos, esse tal do contato da arca é perigosíssimo.
É muito perigoso, porque isso vai gerar em você e vai atrair, vai fazer com que você fique no final da fila, e no final da fila você garra, com certeza você é presa dos espíritos dos amalequitas, e amanhã você diz: eu sou muito inteligente, eu desenvolvi a minha inteligência, eu fiz mais isso, mas fica patinando o tempo todo e não consegue sair da onde você está, porque o outro desenvolveu a vontade e você desenvolveu sua inteligência. Eu olhando esse texto aqui, que foi pouco depois do dilúvio, Deus chega no céu, chama todo o seu exército celestial e diz para eles: olha, precisamos paralisar eles, porque a cidade está ficando grande e a torre está ficando alta, daqui a pouco nós não conseguiremos mais detê-los. E Deus falou: desçamos lá com o exército celestial dele, desçamos lá e vamos confundir a língua deles, cada um vai falar uma língua. E aquele que se identificar com ele vai se formando um grupo. E cada grupo que se identificou na mesma língua procura uma direção e vão povoar a terra, como é o meu desejo. Isso é muito fácil de entender, porque Deus não quis usar o juízo dele. Não, usar o juízo, destruir. Não. Eu dei aliança para eles, eu vou descer. Mas confundiu. E quando confundiu, eles haviam saído da Turquia até o Iraque, somente isso que eles haviam descido. Desceram em direção de um daqueles rios, Rio Grande, desceram em direção do rio e chegou lá, pertinho de onde eles estavam. Mas Deus os espalhou para tirar o contato visual deles daquilo que era para eles um porto seguro. Quantos estão entendendo? A dúvida paralisa a fé. Ou a dúvida tira a segurança da vida da pessoa. O nosso Deus, ele cumpre todas as vezes que ele fala, ele cumpre. Quantos creem nisso? E Deus fala também de uma maneira, ele não leva um ano para falar, não. Se você fez uma pergunta com seriedade para o Senhor, ele te responde. Ele responde sim, não ou espera. Verde, vermelho ou amarelo. Por quê? O peito do sacerdote tinha 12 pedras. E a pergunta era feita para o sacerdote: pergunta, sacerdote, a Deus se eu posso ir ou não. E o sacerdote perguntava e esfregava a mão assim, ó, nas pedras, no Urim e Tumim. As pedras afogueavam. Se afogueasse verde, Deus estaria falando: pode ir. Se fosse vermelho, Deus já respondeu: não. Fosse alaranjada, amarelo ou alaranjado, era espera. É mais ou menos os semáforos que nós temos aí, que foi derivado dessas 12 pedras do peitoral do sacerdote. É isso mesmo, se você está entendendo. Vai, espera, ou do contrário, não vai. Mas Deus responde imediatamente, e aquele povo entendeu e começou a sair dali. Vou fazer um paralelo nisso aqui. Quando Pedro, eles estavam todos em Cafarnaum, foram em direção do norte, 60 quilômetros, pararam num lugar chamado Cesareia de Filipe. Lá em Israel tem 2 Cesareias, Cesareia do Mar, que foi feito para o grande imperador César Augusto, e onde Herodes fez o grande discurso, o discurso dele, que ele foi comido por bichos, foi ali naquela Cesareia do Mar. A segunda Cesareia é essa que eu estou falando, que foi feito para o imperador Tibério Augusto, toda branca, fez um castelo todo branco, que tem muita pedra branca lá. Então, em Cesareia de Filipe, o que foi que aconteceu ali? Jesus pegou os 12 apóstolos e foi 60 quilômetros para Cesareia de Filipe. Mas aquele lugar judeu não pisava, era um lugar sujo. Era um lugar sujo não, imundo. Era um lugar que cultuava outros deuses. Quando você chega ali até hoje, você encontra um buraco grande, uma caverna grande, e encontra mais 38 buracos em volta, assim, naquela chapada de pedra, onde nasce o Rio Jordão, bem ali.
Você encontra 38 buracos com 39, porque o judeu ortodoxo não contava até 40. Então aquelas cavernas eram todas de deuses, inclusive a maior era de uma deusa, de um deus grego chamado Pan. Da onde surgiu os nomes Pan-americano, tal, essas disputas, surgiu desse nome mesmo. Então aquela caverna comprida fumegava o dia todo, o mês todo, o ano todo. Um sacrifício de uma menina virgem por ano, um sacrifício de porco todo final de mês e incenso sendo queimado todos os dias. Então, de forma que de qualquer parte de Israel se via fumaça lá na frente, lá no final, na serra tinha uma fumaça. O ano todo, o menino nascia, começava a ficar adolescente, jovem, falava lá o inferno. Porque os pais ensinavam, aquilo lá, filha, é o inferno, nós não pisamos lá, aquilo é boca do demônio, aquilo é boca do inferno, porque fumegava todos os dias aquela fumaça que era queimada, no primeiro altar que era grande, que era uma caverna grande, e nos outros 38 deuses que tinham ali, eles queimavam todos os dias. Então o judeu jamais pisaria ali. Agora você vê Jesus chegando ali numa manhã, bem próximo ali com os 12, e aquilo fumegando, tudo fumegando quando Jesus chegou. E Jesus falou assim: entrem na cidade e procure saber quem é o Filho do Homem. E eles foram e perguntaram para os grupos, e os grupos responderam: olha, ele é João Batista, aquele que foi decapitado e ressuscitou. Outros diziam: ele é Elias. Outros diziam: alguns dos profetas antigos, deve ser algum dos profetas antigos. E eles chegaram todinhos perto de Jesus e falaram isso. E Jesus afastou deles um pouco assim, olhou para eles: e vocês que levantam junto comigo debaixo do mesmo teto, come no mesmo prato, anda comigo, o que vocês dizem que eu sou? Os 12 apóstolos ficaram olhando para Jesus. Imediatamente Pedro se destacou com os 2 passos à frente e falou: eu respondo. Imagina isso. Imagina o coração daqueles 11 que ficou aqui. Quer dizer, ninguém mandou Pedro, e eu acho que eles não mandariam, mas Pedro falou: eu respondo, Jesus, eu respondo quem é você. Pedro já havia errado 143 vezes, direta e indiretamente. Ele já havia errado, quer dizer, ele já causou decepção e foi decepcionado 143 vezes. Se eu fosse tomar as palavras deles aqui, olhando para Pedro, ele ia dizer: Pedro, 144 não, vigia, servo. E ele diz: eu respondo, e ele olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro, fez um silêncio e falou: portanto tu és Pedro, mas sobre esta pedra, apontando para o próprio peito, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra é ligado no céu, tudo que desligares na terra é desligado no céu. E pegou o dedo, apontou para aqueles 39 buracos fumegando na frente dele e disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus declarou o cristianismo frente a frente com aquilo que durante anos todos chamavam de inferno, de porta do inferno. Jesus vai lá dentro e declara: nenhuma dessas 39 portas que fazem obrigações para espíritos terão poder contra a minha igreja. Aqui parte da igreja dele aqui, ó. Você quer parte da igreja dele. Você faz parte da igreja. Porque antes disso, só existia 2 povos, os judeus, claro, e os gentios. Quem é os gentios? É quem não é judeu. Quem não é judeu é gentio, só os 2.
Jesus vem, cria o estatuto, vamos dizer assim, em Cesaré de Filipos, ele cria o estatuto da igreja, e em Atos capítulo 2, no cenáculo, ele disse, estando todos assentados no mesmo lugar, de repente veio um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e ouviram-se falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então, naquele dia, a igreja foi inaugurada, batizada pelo Espírito Santo. Mas lá em Filipos, ele já deu e já determinou: Pedro, você é homem, você é Pedro, mas eu sou rocha, sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. Primeiro estatuto, eu sou a rocha da igreja. No segundo ponto do estatuto, coloca aí, tudo que você liga na terra é ligado no céu através da oração. Tudo que é desligado na terra é desligado no céu pela oração. Capítulo 3, põe aí, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Põe aí, Pedro. Então, quando nós olhamos isto, naquela bela cidade que foi feita apenas para agradar Tibério César, porque o outro César já tinha Cesaré do Mar, agora eles criam uma lá no norte, bem próximo do Líbano, para que pudesse agregar ali as famílias, os amigos de Tibério César. Jesus chega lá e declara: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe por quê? A igreja tem força superior que outros meios não têm. Entenda isso, por favor. A igreja tem força superior que outros meios não têm. Quando Davi tirou 5 pedras do ribeiro e com uma destruiu Golias, ficou 4 pedras no alforje de pastor. E essas 4 pedras não estão no exército, não está na justiça, não está nas polícias, nem na política, muito menos na política. Essas pedras estão com a igreja. A igreja é um povo, não é uma instituição com CNPJ só. Isso é para dar satisfação para o Estado. Mas a igreja é um povo, então nós temos os judeus, temos os gentios e temos a igreja. Tem 2000 anos que a igreja vem triunfando sobre todos e sobre tudo, e não há quem para esta igreja, porque o próprio Senhor, Ele é o cabeça da igreja, e Ele sendo cabeça, nenhuma das batalhas nós vamos perder. Quando eu vejo esse texto aqui, eu falo: pastor, então nós somos e temos algo superior que o exército não tem, que a política não tem, que a justiça não tem, que as seitas não têm, a igreja tem. Porque a igreja declarou na porta do inferno e disse: vocês não prevalecem contra a igreja. E Jesus estaria falando: nós temos autoridade para destruir e temos autoridade para construir. Deus disse assim: ô Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma árvore de amendoeira. Disse Deus: Jeremias, viste bem, porque eu velo para fazer cumprir a minha palavra. Versículo 10 e 11. No 12 em diante ele começa a dizer: eis que eu te dou poder para destruir e arruinar, mas te dou poder também para edificar e para construir. Nós temos os dois lados. Nós podemos destruir e podemos construir, mas nós tomamos o lado de poder construir, que o destruir, o próprio Satanás já faz isso. De vez em quando a gente encontra irmãos que dá férias para o demônio. Ele fala: demônio, vai, coloca uma tanga e vai lá para Copacabana, e eu vou fazer o seu lugar. Não tem isso. Nós encontramos irmãos que às vezes estão um pouco endemoniados, e eles dão férias para o demônio e fazem o lugar do demônio. Não é verdade? Mas graças a Deus que a maioria não é assim. A maioria não é assim. A maioria tem consciência. A maioria sabe do Deus que serve. A maioria não está dentro da caverna, escondido, porque todos que estão ali têm o mesmo problema, de maneira nenhuma. Nós não estamos construindo no vale. A visão de Deus é que estejamos em cima dos montes, dos altos montes, e não nos vales, porque vale fala de provação, fala de sofrimento, fala de escassez, fala de isolamento, fala de pouca segurança, de pouca fé, e no vale você não tem como se expandir, a não ser esses tiros sem rumo. Vou fazer uma torre aqui. Não é essa a visão de Deus para nós que somos igreja.
Deus quer que você seja cada dia mais inteligente, muito, mas muito mesmo. Mas a inteligência precisa levar você àquele giro de 360 assim, ó. Quando você não sabe o que fazer, quando você precisa fazer algo e não sabe o que fazer, quer dizer, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Talvez você já se encontrou numa situação dessa. O que fazer quando não sei o que fazer? É o momento que a inteligência vai falar para você, faça um giro. Olhe os últimos 3 anos da sua vida, os últimos 3, porque os últimos 3 ainda tem o seu DNA, no lado espiritual, está vivo ainda, vivo. Olhe os últimos 3 anos para cá, o que você fez? Como você fez? Como você lidou com o semelhante? Como você lidou com o nosso Criador, o Eterno? Como você lidou com as coisas de Deus? Como que foi a sua vida nos últimos 3 anos? Isso é inteligência de cada um, precisa fazer isso, ó, para que aí você, deixa eu ver o que eu vou fazer, com o que eu preciso fazer. Com toda certeza, Deus vai te dar a direção, meu irmão. Ninguém fica sem direção na presença de Deus. Ninguém fica sem direção na presença de Deus, porque o profeta Isaías diz, quando estiver perdido num deserto e não achar o caminho, preste bem atenção, sairá uma voz detrás de ti que te dirá a direção. Você nunca perderá o caminho, de maneira nenhuma. Deus te direcionará, Deus te dará o caminho e com certeza você vai chegar do outro lado com a vitória nas mãos. Glorifica o Senhor, pode glorificar. Olhando Deus, falou, não, eu não tenho como pará-los mais. Agora o que eles intentar fazer, eles vão fazer. Aquela história da irmã que comprou um sofá caro, bonito, sabe, meu senhor? Claro, com o cartão do marido, passou o cartão do maridão lá assim, sabe? E comprou, e queria fazer a surpresa para o marido. O marido chegar em casa e encontrar aquele sofá de 15 mil que ela comprou para pagar de 2 vezes, 3 vezes no cartão dele, e ele ficar satisfeito, feliz, né? Só que o sofá não passa na porta. Aí ela está empurrando e não consegue passar, e quase o marido chegando, passa um homem. Fala, você pode me ajudar? Posso. Então, mais 1 hora tentando pôr o sofá para dentro e não conseguiu. Até que ela disse assim, olha, não tem jeito não, eu não consigo colocar ele para dentro. O homem falou assim, é para colocar para dentro? Quer dizer, ele estava puxando, e ela empurrando, ele puxando, e ela empurrando. Então, se não comunicarmos, nós vamos ficar desse jeito. Qualquer duvidazinha que piscar no horizonte, para você. Mas se você é uma pessoa que não tem dúvida, que você tem segurança num Deus, que próprio Deus de Josafá diz, crede no vosso Deus e estará seguro, crede na palavra profética e nos pastores, ou nos profetas, e prosperareis no seu caminho. Essa própria palavra, ela fala com você, meu irmão, ninguém poderá te deter, a inteligência te move a isso, mas a vontade tem que estar trabalhada também, você tem que sacrificar ela, para que ela cresça. E de repente você nem precisa tanta inteligência não, mas se você tiver vontade, vamos usar o que os irmãos falam aí, né? É 99 de transpiração e 1 de inspiração, você chega do lado de lá, não precisa tanta coisa não, mas se tem, usa, tá bom? Você consegue chegar lá, que Deus abençoe. Quando eu olho aquela Cesareia de Filipos, às vezes que ali estive, e olhando ali e falando, Jesus, o Senhor aqui na frente declarou a vitória da igreja aqui. Coisa maravilhosa, coisa forte. Eu faço parte dessa igreja, Senhor. Eu recebo esta palavra que o Senhor deu. Você sai dali um gigante. Ninguém poderá te deter. Você é a igreja, irmã. Agora, se você pegar e querer enfrentar o demônio, ou a situação, ou as decepções da vida, ou os atrasos, as percas que você já teve, se você quer enfrentar somente com a sua inteligência, você já perdeu. Se você quer enfrentar apenas com a sua carteira da carteirada, você já perdeu. Se você quer enfrentar com outros meios que não seja o poder do Senhor, você já perdeu. É só uma questão de tempo para você colecionar mais uma derrota.
Mas se você falar, Senhor, eu tomo a palavra do Senhor porque eu sou igreja, e como igreja eu vou diante desta situação, e não vai ter situação que me vença. Semana passada eu elogiei aqui, e uma senhora lá de Cabo Frio me ligou, dizendo assim, pastor Ralph, o senhor? Eu falei, sim, gostei da sua palavra, estava em Cabo Frio, na casa de um filho meu, e estava assistindo lá, deve estar assistindo agora também, o culto. O senhor falou algo que eu nunca tinha ouvido. Eu falei, o quê? Eu falo muitas coisas que parece que eu sou de outro planeta. E ela disse assim, você falou que problema é uma bênção. Eu falei, claro, pela Bíblia, problema é uma bênção. Tem pessoas que passam o ano todo à procura de um problema. Isso arruma confusão, mas não arruma problema. Problema é bênção. Problema é bênção. Porque o problema revela você e mostra você para os outros. Ou eles vão invadir sua casa ou vai correr da sua casa. Porque o problema só serve para mostrar, revelar você para você e revelar você para o mundo. Faz parte das 5 perguntas. Quem é você, de onde você veio, para onde você vai, das perguntas da vida. Porque ele vai mostrar para você se você é corajoso ou se você é covarde. Vai mostrar para o mundo o qual você vive se você é corajoso ou se você é covarde. Então o problema é uma bênção, meu irmão, porque nem tudo que envolve a nossa vida é problema. Lembre bem, às vezes uma confusão, uma coisinha que você chama, não é problema. Problema, todo ele tem solução. E o problema é uma bênção. Se você tem um problema, não vai, pastor, já que eu tenho um, vou ficar com ele 2 anos. Não, o problema quando passa da hora de ser resolvido, aí você tem um problema mesmo. Mas quando o problema vem, pode ser gigante. Com uma pedrinha você derruba ele, tá bom? Mas o problema chegou e você está dentro de um tempo hábil para poder resolver, resolveu, ele é benção, ele faz você subir 3, 4 degraus, de repente, você vê, meus amigos ficaram todos para baixo, eu consegui já chegar perto e bater o sino, por quê? Porque você soube lidar com aquilo que você chamou de problema. Problema é bênção, não é bênção. Se você não tem, peça a Deus um. Você compreendeu? Agora, vai procurar confusão, não mistura as coisas, não. Confusão não é problema, não. Um probleminha é bom demais. Aí ela me ligou e falou, pastor, eu não tinha observado isso, pastor. Eu falei, sim, passa a observar que você cresce a partir do momento que você vence. Viva! Essa foi a palavra que ela ligou para mim, pastor, para dizer. Então, eu digo para você, você tem um problema, você tem uma bênção. Pode saber disso. Ele é pequeno, você tem uma bênção pequena. O problema é grande, você tem uma bênção grande. Saiba lidar com ele, não fica curtindo ele, não. Deixa ele embora. Tira o contato visual da arca da sua frente. Qual é a sua arca? O que você criou como arca? Está segurando a mãozinha da mamãe, beijinho, beijinho, com a girafa desse tamanho. Solta a mão, vai embora, meu filho. Vai ser feliz. Vai, sai do vale, sai da caverna. O endividado, sai da caverna, vai para a cidade trabalhar que você vence. Foi isso que Davi pegou aqueles homens derrotados que ia cometer suicídio em massa. Davi olhou aquilo e falou, não, eu vou tirar um caldo nesse povo aqui ainda, que isso? Vamos ensinar eles a como lutar dentro deste problema, vamos ensinar eles como vencer e vamos fazer dele um exército para conquistar lá fora. Se você tem, ou está, ou já viveu uma situação dessa, pode ficar tranquilo que Deus não vai derrubar as águas do céu para encher a terra nunca mais, tá bom? Eu sei que até hoje tem irmãos que têm dúvida, pastor, mas aconteceu mesmo o dilúvio? Claro que aconteceu, não é, irmão? Às vezes perguntaram, mas para onde que a água foi? Fez um furinho para ela cair no universo? Porque a terra vazou? Deus congelou elas nos polos, fez assim, congelou aqui, congelou ali, acabou, só ficou o que precisa para nós. Elas foram congeladas, está lá nos polos, em milhares de toneladas de gelos lá, congeladinha lá, porque Deus é Deus, tá bom? Fica esta palavra, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde e faça prevalecer sobre você sempre a vontade dEle sobre você. Viva! Muito bem. Culto hoje à tarde foi uma bênção aqui, viu, irmãos? Uma bênção também, Deus trouxe uma palavra muito boa à tarde. Mês de Josafá, estamos subindo, olha aqui, subindo a montanha, de hoje para lá começa a ficar reto, porque já começamos hoje, dia 19, os preparativos, né, que antecipa a comemoração de Rosh Hashanah.
Olha que maravilha, hein? Está quase chegando aí a virada do ano judaico, hein? 5.780 para 5.781, já está virando quase. Então a subida do morro agora começa as festas. Começou hoje, né? Começou as festas hoje, de comemoração, e depois, lá na frente, vai chegar o Rosh Hashanah e Yom Kippur. Deus traz uma bênção para todo o mundo. Quando eles comemoram lá, Deus traz uma bênção para todo o mundo, porque tem muitos no nosso meio que são judeus e não sabem o que é. Tem muitos que são sangue azul e não sabem o que é. Então, por isso que a bênção é espalhada em todo o mundo, em todos os lugares tem aquele povo que Deus chama pelo seu nome. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. Dentro de dias nós vamos ter aí mais umas comemorações, mas agora, irmão, todo mundo feliz, comemorando a não chegada do 5G, né? Pastor, eu estou comemorando a não chegada, mas não tem como conter não, daqui a pouco é 5, é 6, não tem problema. A igreja do Senhor é imune, vamos entender isso. Se você está ligado e interligado ao Senhor, quando a destruição descer sobre a terra, você não está aqui mais não, pode ficar tranquilo. Isso é para quem vai ficar aqui. Os que vão ficar aqui é que sofrerão. Você que é igreja, tem uma promessa do arrebatamento para você e para mim. Você pode sair para cima. Geralmente toda saída é para cima, você já percebeu? E Deus diz, eu tiro a igreja por um tempo, até que a terra seja transformada. É claro que não vem chuva mais, vem fogo, né? Claro, né? Hoje, com um apertar de dedo, destrói 200 vezes ou mais a terra, nós sabemos disso. Então, quando a terra for destruída, desce novamente a igreja. E eu falei isso com o irmão, que ele não está tendo condição de saúde mais, e ele queria Israel. Falou, pastor, médico nenhum me libera mais. Ele é novo, sabe, mas está meio muito doente, doença que vai ficando. E ele diz, eu não consigo mais, o médico não me libera mais para viagem, passou de 2 horas, não viaja mais. Eu falei, fica tranquilo, se você for no arrebatamento, que eu creio que você vai, 7 anos depois você vai descer lá no Monte das Oliveiras e você vai poder ver Jerusalém, pode ficar tranquilo. Aí, é o que está escrito em Zacarias 14. Então, mostrei para ele, ele falou assim, nossa, pastor, então eu estou nessa viagem aí. Falei, pode aguardar, seja fiel a Deus, seja responsável com as coisas de Deus, divulga a doutrina de Deus para outras pessoas, e você vai estar nesse grupo que vai subir com toda certeza, para a vergonha de muitos. Amém, irmãos? Viva o Senhor? Então, eu quero fazer uma oração com você. Fique de pé. Talvez amanhã você vai entregar um dos seus problemas impossíveis ou uma situação impossível na mão de Deus. Ou hoje ou amanhã você vai entregar ou vai reforçar aquela que você já entregou. Curva a tua cabeça, eu vou fazer uma oração e vou pedir a Deus que abra as portas na tua direção para receber o seu pedido. Amado Deus, grande e poderoso Pai, mais uma vez, Senhor, levantamos a nossa voz aqui no altar, diante do Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Cada pessoa que está fazendo a campanha de provérbios, que está cultuando no mês de Josafá, ó Deus, o mês das causas impossíveis, eu peço ao Senhor, são milhares que já chegaram até o Senhor, e outras que da agora em diante chegarão perante o Senhor. Ó Deus, são causas impossíveis, o dinheiro não resolve, a justiça não resolve, a medicina não resolve. Senhor, nós sabemos que o Senhor resolve, por isso nós entregamos ao Senhor. Vamos entregar de hoje até amanhã, mas milhares de causas, Senhor, serão levadas. Ó Deus, que opera todo ano, mas que concentra força no 6º mês, que concentra força no 8º mês, para nós aqui no Brasil. Ó Deus, e derrama a graça, faça prevalecer o Teu poder, seu poder grande, e abençoa onde estiver um agora, meu Pai, uma moça, um jovem, um casal, um senhor, uma pessoa idosa, um servo do Senhor, mesmo aquele que não Te conhece, mas está clamando por uma bênção.
bênção. Eu peço, Senhor, derrama uma bênção especial no mês de Josafá. Ó Deus, alcança esta família, resolve da melhor maneira possível a situação que envolve esta família. Se for problema, revela, Senhor, para esta família, se eles são covardes ou corajosos, revela e levanta pela força do teu poder esta pessoa. Eu coloco diante de ti agora, ó Pai, porque sabemos que o Senhor pode fazer, e eu clamo em favor da igreja como profeta e peço a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço a bênção em nome de Jesus. Viva e viva o Senhor. Glorifica a Deus. Glórias a Deus. Que maravilha.